Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Olá, que a graça do Senhor Jesus seja com a sua vida no dia de hoje. Hoje nós continuaremos a nossa série sobre estudos a respeito de uma disciplina espiritual esquecida nos tempos da igreja e que é muito importante para o nosso crescimento espiritual. Hoje nós falaremos sobre a segunda parte do nosso estudo sobre meditação. Na primeira aula nós falamos acerca da importância e necessidade da meditação e agora eu quero trazer para você uma melhor definição, natureza e diferentes tipos de meditação, tá? Porque quando nós falamos de meditação, como eu disse anteriormente, embora fosse uma prática muito comum nos dias dos nossos irmãos e irmãs do passado, nos tempos bíblicos, como também no período dos pais da igreja, até mesmo no período da reforma, hoje em dia a meditação ela perdeu a sua conotação espiritual no que se refere ao cristianismo, tá? E ela foi usurpada por religiões de mistério ou religiões orientais, como o budismo, o hinduísmo e outras tantas. Então, uma prática que é bíblica, uma prática que Deus ordena que façamos, foi uma prática que a igreja ao longo do tempo se esqueceu e deixou de lado, como se fosse aí entregando de bandeja as outras religiões. A minha ideia com essa série de estudos é que você aprenda a refletir para crescer espiritualmente, para ter nutrientes espirituais dentro de si. Porque por vezes nós ouvimos bons sermões, lemos bons livros e até mesmo lemos a Bíblia de uma forma errada, tá? E por isso que às vezes você não consegue se apropriar daquilo que você tem contato, porque você não medita a respeito daquilo. Então o meu objetivo é te incentivar a essa prática espiritual para o seu fortalecimento espiritual, para que você então tenha os nutrientes necessários para crescer, tá? Mas o que seria a palavra meditação? Meditação, então, ela significa, grosso modo, estar concentrado em um pensamento, refletir acerca de um assunto, pensar cuidadosamente. Alguns vão dizer aí que a pessoa envolvida na meditação, ela fala consigo mesmo, ela fala com a sua consciência, tá? Então, com frequência, a Bíblia fala sobre meditação. Vamos ver alguns textos que nos dizem sobre a meditação. O primeiro deles é Gênesis, capítulo 24, versículo 63, que vai nos dizer: saíra Isaac a meditar no campo, tá? Saíra Isaac a meditar no campo. Nós já vemos essa prática em Gênesis. Vejamos aí também em Josué, capítulo 1. Às vezes nós olhamos para Josué e só falamos o versículo 9, né? Ser forte e corajoso, que é um lindo versículo, mas olha o 8. Josué capítulo 1, versículo 8. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite. Dia e noite, tá? Então a meditação, ela caminha com os filhos de Deus. A meditação, ela é o caminho que Deus escolheu para que nós andássemos para o crescimento espiritual. Isso é mostrado em vários textos. O mais conhecido, né, Salmo, capítulo 1. Abra lá em Salmo. Bem-aventurado o homem
que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Tá? Então, você vai ver isso em vários salmos. Olha o Salmo 63 que vai dizer. 63, 6. 63, 6. Vamos lá. No meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito durante a vigília da noite. Aí ele vai falar o porquê ele faz isso. Versículo 7. Porque tu tens sido auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso. Provavelmente esse salmo foi escrito quando Davi estava fugindo do seu filho Absalão. Quando o filho queria roubar o trono do próprio pai. E ele está ali no meio do deserto, jurado de morte. E ele diz: Senhor, no meu leito eu não me recordo dos problemas, mas a minha mente ela vai cativa ao Senhor, porque eu sei que tu tens sido o meu auxílio. Tu tens me guardado, eu estou debaixo das tuas mãos. Isso é fantástico, isso é fantástico. Quando você tem essa consciência do dever e do prazer, não vou falar só do dever não, mas do prazer em meditar em Deus, você desfruta das alegrias eternas e você consegue ter uma visão do mundo espiritual, no sentido de que você acaba que, mesmo que você não vê fisicamente, pela fé, você tem visto que o seu caminho todo foi um caminho projetado por Deus e que você está sobre os cuidados deste Deus. Pela fé, por meio da meditação. Tá? E é isso que nós vemos. Então, você vai ver aí também no Salmo 119, versículo 148. Olha lá comigo. Salmo 119, versículo 148. Os meus olhos antecipam-se às vigílias noturnas, para que eu medite nas tuas palavras. Os meus olhos, olha só o salmista, né? Sedento aí durante a madrugada, diante do quase um amanhecer, das vigílias noturnas, ele diz: Senhor, os meus olhos se antecipam. Isso é muito interessante, né? Quando você acorda, depois que você acordou de fato, não quando você está meio zonzo ainda, a sua mente, ela vai para onde? A do salmista vai para o Senhor. Para que eu, olha só, os meus olhos antecipam-se, ou seja, eu acordo mais cedo para que eu medite nas tuas palavras. Olha que princípio de vida, irmãos. Quando você coloca Deus como prioridade na sua vida, eu não digo que você vai ser um vencedor e que as muralhas vão cair, não, mas que você vai desfrutar de Deus. Você vai conhecer mais a Deus. Você vai andar com Deus como Enoque andou. E isso, só por isso você já é mais do que vencedor, a Bíblia diz. Não é questões materiais, mas questões espirituais. É sobre isso que eu estou falando. Faça isso, faça esse exercício. Thomas Watson, um grande homem aí do século XVII, olha como ele definiu meditação: um exercício santo da mente em que nos lembramos das verdades de Deus, ponderamos seriamente a respeito delas e aplicamos a nós mesmos. Olha que coisa linda! Então, você aprendeu uma verdade de Deus, seja por meio de sermão, oração de algum irmão, ou por meio de um livro teológico, né, um livro cristão, ou por meio de uma música que você está ouvindo cristã. Você olhou aquilo, você pensa seriamente, detidamente sobre aquilo, pode ser durante o dia, tá? E você aplica aquelas verdades ao seu coração. Isso é meditar. Isso é meditar.
Então, os puritanos mesmo, eles jamais se cansavam de dizer que a meditação bíblica requer pensar sobre um Deus triuno e a sua palavra. Ao ancorar a meditação na palavra viva, que é Jesus Cristo, e na palavra escrita de Deus, que é a Bíblia, os puritanos se distanciavam do tipo de espiritualidade do misticismo falso, tá? Que ressalta a contemplação à custa de uma viagem, a imaginação e tudo mais. Olha só que coisa interessante. A meditação para as religiões de mistério, como eu disse na outra aula, é um conectar-se com a mente suprema do cosmos. E como que eu diferencio a meditação bíblica da meditação mística? A meditação bíblica, você busca levar toda a sua razão e emoção à pessoa de Jesus. Você aprende mais acerca do Filho de Deus, aprende mais das Sagradas Escrituras, e isso é razão, você entendeu, você aprendeu. E agora você move o seu coração, as suas inclinações, os seus desejos, as suas vontades e tudo mais aos pés desse Cristo. Então é a razão e a emoção aos pés de Cristo por meio da sua palavra. Tá? O misticismo, ele vai olhar para si mesmo, para os seus interesses, e não vai fazer questão nenhuma de se voltar ao Cristo das Escrituras. Essa é a diferença. É o objeto de meditação. Enquanto eles meditam em si mesmos apenas, tá? Ou acerca da criação, nós meditamos para buscar a Cristo. Nós meditamos para moldar o nosso coração, as nossas vontades. Vem cá, você já não ficou chateado consigo mesmo porque você tem desejos pecaminosos? Já pensou você conseguir domar esse desejo pecaminoso como quem doma um leão? Difícil, né? Você só vai conseguir domar esses desejos pecaminosos com uma prática contínua da meditação das Escrituras, buscando a pessoa de Jesus. Então, meditação é esse exercício santo da mente que lembramos verdades de Deus, ponderamos seriamente e aplicamos a nós mesmos. Um outro pastor também ali do século XVII, Edmund Calamy, ele vai dizer: a verdadeira meditação é quando o homem medita tanto sobre Cristo a ponto de levar o seu coração a se inflamar com o amor de Cristo. Quando medita tanto sobre as verdades de Deus a ponto de ser transformado por elas. E quando medita tanto sobre o pecado, a ponto de levar o seu coração a odiar o pecado. Então, olha que coisa interessante. A meditação, ela tem que produzir bons resultados. Quais são? Você medita tanto acerca de Deus que você leva a sua alma a amar mais a Deus. Não há limites para amarmos a Deus. Se você já está satisfeito com o seu amor a Deus, isso é um sintoma de uma frieza espiritual. Se você está satisfeito com o nível de cristianismo que você tem, é um sintoma de uma doença. E a meditação, ela é como se fosse um remédio para essa doença, para curar esse sintoma. Ela nos leva a sempre buscar uma progressividade em conhecer a Deus, em levar o nosso coração, as nossas afeições a Deus, e em contrapartida a odiar cada vez mais o pecado. Nossa, isso que eu acho interessante na meditação. Ela é uma ferramenta pela qual eu busco ampliar o meu amor a Deus e ampliar o meu ódio ao pecado. Se eu não medito, eu amo Deus cada vez menos e amo o pecado cada vez mais. Essa é a lógica. E a meditação, ela vem de encontro a isso, tá? Então, a meditação, ela precisa entrar, melhor dizendo, por 3 portas. Olha só, a porta do entendimento, a porta do coração e a porta da vida prática. Entendimento, vamos lá, para a gente entender, vamos montar o nosso quadro aqui, né?
Entendimento, eu tenho que entender sobre aquilo que eu estou meditando. Quando você lê a Bíblia, assim, eu encorajo você que consegue ler a Bíblia durante um ano, leia a Bíblia durante um ano, faça seu cronograma bonitinho. Mas você que é mais devagar para entender, não se atemorize. Deus não vai olhar para você e falar como você é pecador porque você não leu minha Bíblia em um ano, não. Eu costumo dizer que não é o quanto você lê da Bíblia, mas como você lê da Bíblia. Às vezes você pode demorar mais, mas o seu entendimento é melhor. Eu prefiro membros da minha igreja que leem a Bíblia de uma forma proveitosa e pausada e entendam o que está lendo, do que pessoas que lê 5 capítulos por dia, não entendeu nada, fechou e não aplicou o coração. Porque se você lê de qualquer jeito, você não vai conseguir aplicar essas verdades ao seu coração e do coração desembocar para a vida prática. Então, primeiro, busque entender o que você está lendo. Faça um propósito. Deus, eu vou ler o livro de Ruth, eu vou estudar o livro de Eclesiastes, ou a maior epístola doutrinária do Novo Testamento, que é Romanos. Poxa, Romanos. Senhor, eu quero estudar sobre a igreja, vou estudar ali Efésios, ou a história da igreja em Atos. Entenda? Faça um cronograma particular seu e vá de uma forma que você vai lendo aos poucos e entendendo o que você está lendo. Por quê? Porque é a primeira porta da meditação. Entender o que está lendo. Às vezes tem pessoas que não conseguem ler 5 capítulos da Bíblia e entender. Tá? Então, busque conhecer a si mesmo. Tá? Conheça a ti mesmo. Então vamos lá. Primeira porta, entendimento. A segunda porta, a porta do coração, ou das afeições. Ali eu estou falando mais no âmbito das emoções. Por exemplo, quando a Bíblia fala que nós somos perdoados em Cristo, você não pode ler aquilo e ficar apático. Volto a dizer, se você olha para as grandes realidades espirituais e é apático, isso é mais um sintoma que você está no esfriamento espiritual, que você está doente. Tá? E que até mesmo, às vezes, você nunca foi convertido de fato. Você tem uma cultura religiosa, mas você nunca se tornou um seguidor de Cristo. É as duas opções. Por exemplo, nós estamos chegando no Natal. Poxa, como não se maravilhar no Deus homem? Cristo, que tinha todas as glórias do céu. Filipenses vai dizer que ele se despiu e se fez homem. E de homem ele foi obediente ao Pai até a morte de cruz. Olha, se você olhar para aquela manjedoura, se você olhar para aquele nascimento sobrenatural e não se espantar, se maravilhar, uma prova, mais uma prova que você está mal. Se você olhar sobre a ressurreição dos mortos, que dada a palavra de ordem, os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, e aqueles que estiverem aqui neste mundo caído, quando Cristo voltar e eles estiverem vivos, terão seus corpos transformados, imaculados, sem pecado, e se encontrar com o nosso Cristo nos ares. Se você olhar para essas verdades de uma maneira apática, sem uma emoção, sem alegria, realmente você está doente espiritualmente. Outra coisa, quando você lê sobre pecado, quando você lê um pecado que a Bíblia acusa você desse pecado, e você olha esse pecado de forma apática, você não se entristece com aquele pecado, leia o livro dos Juízes, veja como é uma nação, um povo ou pessoas que se afastaram de Deus. Olha o que nós somos capazes de fazer quando nos afastamos de Deus. Leia o livro dos Juízes, leia Gênesis 6 ou 17, 18. Veja lá o que é o homem sem Deus. E você olha aquilo e aquilo não te dá tristeza no coração? Alguma coisa tem. Então, as emoções, elas não podem ser excluídas da prática da meditação. Se o texto te traz alegria, alegre-se. Se ele te traz tristeza por conta de um pecado, se entristeça, porque a tristeza leva ao arrependimento.
Então, esse é o caminho para uma prática espiritual. Mas em terceiro lugar, além do entendimento, da porta do entendimento, da porta do coração, há também a porta da aplicação prática. Então, não é só entender, não é só encontrar guarida nas suas afeições e emoções, mas é dizer, pronto, vou sair para trabalhar, vou sair para estudar, vou ficar em casa até mesmo, fazendo as coisas, meus deveres. O que eu tenho que fazer? Como que eu vivo de acordo com aquilo que eu entendi e de acordo com aquilo que eu li? Entende? Então a meditação ela passa por essas três fases. E é necessário você entender, se emocionar e praticar. Não adianta você deixar a sua religião apenas no setor da igreja, eu sou cristão só no dia de domingo, ou só no meu quarto de oração. Não, as pessoas têm que ver a diferença em você. E a meditação vai te ajudar nisso. Tá? Olha aí, o pastor Edmundo ele vai dizer o seguinte: tens de meditar tanto sobre Deus, a ponto de andares como Deus anda, e meditar tanto sobre Cristo, a ponto de teres na mais alta estima e viveres em obediência a Ele. Quando você passa por essas três portas, entendimento, coração e vida prática, você vai ter a mente tão inflamada sobre Cristo, você vai ter as suas afeições tão voltadas a Cristo, que quanto menos você esperar, o seu caráter, as suas atitudes serão parecidas com Cristo. Esse é o nosso objetivo, parecermos com o Filho de Deus. Então, olha só, para os puritanos, uma nota de rodapé, às vezes eu falo puritanos, né, que é uma linha teológica que eu gosto e amo muito, e as pessoas falam, mas o que são os puritanos? Uma nota de rodapé. Os puritanos foram os reformadores na Inglaterra, tá? Os puritanos eles foram conhecidos porque houve na Inglaterra um rei que a Inglaterra até então era católica, e esse rei queria se divorciar, e o catolicismo, né, o Henrique VIII, o catolicismo ele não permite o divórcio. E esse rei Henrique, o que ele faz? Olha, eu não sou mais católico, eu sou protestante, só para ele divorciar, né? Então não é que o protestante ele libera, mas ele é bíblico, né? Em alguns casos é permitido, em outros não. Lembre-se, divórcio não é mandamento, é permissão, em último caso. Mas só que a questão toda não foi espiritual, foi política, tá? Então esse rei, ele se desvencilha do catolicismo e abraça então a reforma protestante, até então nos países ali da Europa. E a Inglaterra então se torna oficialmente protestante. Contudo, por conta que os motivos foram políticos, acabaram que a religião na Inglaterra, o protestantismo na Inglaterra foi fraco. O protestantismo na Inglaterra não foi verdadeiro, espiritual, como na Alemanha, na Genebra, na Escócia e tudo mais. Então, ficou meio que no caminho. Nós costumamos dizer que a Inglaterra, o protestantismo na Inglaterra, qual é o outro nome para protestantismo na Inglaterra? O anglicanismo, que é o protestantismo na Inglaterra. Ele ficou entre Roma e Genebra. Genebra lembra de Calvino. Roma, catolicismo. Ele ficou no meio, porque ele tinha umas práticas meio estranhas, tá? Remetendo muito ao catolicismo ainda, tá? Por conta desse rei. Então surgiu um grupo de pessoas fiéis a Deus que abraçaram a reforma 100%, não só pela metade, e que protestavam contra esse rei e contra o anglicanismo, dizendo: vocês não têm um culto puro, vocês não têm nenhuma vida pura, vocês não têm uma liturgia pura, uma pregação pura, e é isso que a reforma precisa, de uma vida pura, um culto puro, uma pregação pura. Aí eles taxaram esses homens de Deus de puritanos, tá bom?
Então, quando puritanos era um xingamento. Hoje ainda é, não é verdade? A pessoa fala, você é muito puritano. Hoje ainda é. Mas lembre-se que existiam irmãos sérios do passado, chamados puritanos, tá? Produziram muitas obras fenomenais, como o Peregrino de Albânia, ele era um puritano, tá? Que eles queriam só estabelecer a reforma protestante de forma concreta na Inglaterra, tá? Então esse material sobre meditação eu tenho usado dele também, no livro chamado Teologia Puritana. Se você quiser estudar mais a respeito da meditação, compre esse livro, que eu garanto que ele é fenomenal. Teologia Puritana é um bálsamo para a alma, tá bom? Então, os puritanos, para eles, a meditação era aí um dever diário, que realçava todos os outros deveres da vida cristã. Assim como o óleo lubrifica o motor, da mesma maneira a meditação favorece o uso diligente dos meios de graça. As escrituras, ler as escrituras, ouvir sermões, orar, cumprir todas as ordens de Cristo. Então a meditação ela consegue aprofundar essas coisas, dar vida a essas coisas. Ela aprofunda os sinais de graça. Quais são os sinais de graça? Arrependimento, fé e humildade. Quem não precisa disso? Arrependimento, fé e humildade são sinais da graça de Deus na sua vida. E para que você cresça nesses sinais de graça, a meditação ela é fundamental. Então, além de ela favorecer os meios de graça, quais são os meios de graça? Ler a Bíblia, oração, cantar louvores e obedecer às ordens de Cristo. Meios de graça. Ela nos ajuda a fortalecer os sinais da graça. Esses aqui são os meios. E quais são os sinais? Arrependimento, fé e humildade. E em terceiro lugar, ela fortalece o relacionamento da pessoa para com os outros. O meu relacionamento para com Deus e o meu relacionamento para com os irmãos em Cristo. E isso é o fruto da meditação. Tá? Então lembre-se, meditação. Lembrando aí, para a gente concluir nossa aula, voltando lá para aquela definição do Thomas Watson, é um exercício santo da mente, em que nos lembramos das verdades de Deus. Então, um exercício santo da mente, em que nos lembramos das verdades de Deus, ponderamos seriamente a respeito delas e aplicamos a nós mesmos. Mas essas verdades têm que passar, essa meditação, ela tem que passar por 3 portas: a porta do entendimento, a porta do coração e a porta da vida prática. E por que isso é importante? Porque a meditação ela nos ajuda nos meios de graça, né, leitura da palavra e assim por diante, nos sinais da graça e no amor para com o próximo, tanto para com o nosso Deus quanto para com os nossos irmãos. Nesses 3 pontos que nós trabalhamos no dia de hoje, tá bom? Eu espero que você seja encorajado a pensar mais seriamente sobre isso, tá? A você ter nutrientes espirituais. Às vezes é o que falta para você decolar na sua vida espiritual. Faça um voto com Deus, né? Medite, pondere acerca do que você está lendo, acerca do que Deus quer te ensinar naquela passagem bíblica, naquele louvor, naquela pregação e assim por diante. Na próxima aula, então, como o vídeo já ficou um pouquinho longo, eu vou falar dos tipos. Então nessa aula eu consegui só falar sobre a definição e a natureza da meditação, tá? Na próxima aula eu vou falar dos tipos de meditação, que se resume em 2: a meditação repentina, aquela que é breve e ocasional, e a meditação solene, aquela que é programada e deliberada. Vou falar a respeito disso na próxima aula, esses 2 tipos aí de meditação, tá bom? Que a graça do Senhor seja com a sua vida no dia de hoje. Um bom domingo, um feliz dia do Senhor. Fique com a família, leia a Bíblia juntos, cante louvores juntos. Não deixe a sua religião apenas na igreja. É tão ruim, irmãos, quando a gente é religioso, mas não consegue seguir a Cristo, porque
a religião se torna um peso, mas seguir a Cristo se torna um prazer, né? A religião não é ruim. A religião se torna ruim quando você desassocia do seguir a Cristo, tá? Você não pode setorizar isso na sua vida. Comece hoje. Acorde mais cedo amanhã, antes de trabalhar. Faça um programa de leitura da Bíblia. Escolha um livro. Eu recomendo sempre isso. Escolha um livro, né? Um bom comentário, eu recomendo aquele do Matthew Henry. O Matthew Henry, né? Matthew Henry, pode ler à vontade. Ele é grosso, mas só que ele vai te ajudar a ler e aplicar aquilo ao seu coração. Ou também, uma Bíblia que eu uso bastante nas minhas devocionais é essa aqui, ó. Quem fez o curso de hermenêutica sabe. Bíblia de Estudo Herança Reformada. Vai aparecer ao contrário para vocês. Bíblia de Estudo Herança Reformada. Por que ela é importante, essa Bíblia? Porque quando você escolhe um livro para ler, né, ela te dá nos quadrinhos aqui não vai dar para mostrar. Ó, depois que você lê o capítulo, todo o capítulo das Escrituras, ele vai trazer um quadrinho a respeito daquele capítulo e o título sempre é Pensamentos para Devoção Espiritual, né? Para devoção pessoal, meditação no caso, né? Ou em família. Então essa Bíblia é boa porque você pode tanto usá-la para meditar pessoalmente como para fazer seu culto doméstico. Olha que coisa legal. Então eu te encorajo a comprar ou o comentário do Matthew Henry para você ler junto com a Bíblia, é muito importante, porque tem muita coisa na Bíblia que a gente não entende, não sabe aplicar o coração, esses homens de Deus nos ajudam, né? Ou você compra a Bíblia de Estudo Herança Reformada, tá bom? Fica a minha indicação aí para vocês. Um bom domingo, Deus abençoe e se prepare aí, você que pode ir ao culto mais tarde, nos encontraremos lá com a graça de Deus. Um grande abraço, Deus abençoe.